Na entrevista de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Campo Grande a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Muito bom dia e bem-vinda aqui ao estúdio CBN. Obrigada, Lígia. É um prazer poder estar aqui, te rever, né? Rever amigos. Acabei de ver a Dilson aqui, conhecer toda a equipe aqui do grupo RCN, cumprimentar todos os ouvintes da CBN Campo Grande. Muito bom saber que eu vou falar para todo o Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, falando da concessão das nossas BRs, né? Vamos falar aí, eu acho que esse assunto, ele está muito quente. Ontem a senhora teve uma reunião com o governador Eduardo Riedel, onde foi apresentado aí o resultado do estudo técnico de viabilidade dessa concessão. E muita gente se frustrou com o resultado, porque esperava que o trecho todo entre Campo Grande e Três Lagoas esse estudo indicasse aí uma duplicação total desse trecho. E a gente foi surpreendido aí pelo resultado de que só será duplicado de Campo Grande a Ribas. Isso tem como reverter? Pela audiência pública ou por novos? O que é preciso fazer para reverter isso? É o que a população quer saber. Perfeito, Lígia. Bom, primeiro que dizer que isso é o início da realidade de um sonho sonhado por muitos há muito tempo. Uhum. Eu fui prefeita, todos sabem, eu sei que Três Lagoas está nos ouvindo também, por 2 mandatos. O MDB foi grande artífice da pavimentação dessa BR. Eu me lembro que eu atolei na época de terra, ali perto de uma curva ali em Água Clara, quando ainda era estrada de terra isso. E isso vai na época da minha adolescência, assim. Começou com o Dr. Wilson Barbosa Martins, meu pai, que foi vice-governador e depois governador. Então vamos lá, né? Sonho, ele só se realiza quando há vontade política e união de todos. Então houve vontade política, união de todos, a BR está pavimentada. De lá para cá, graças à industrialização em Três Lagoas, as fábricas de celulose, que eu tenho a alegria de ter parcela de responsabilidade positiva nisso, porque levamos a primeira, depois levamos a segunda fábrica, agora a Suzano em Ribas do Rio Pardo, a Arauco chegando ali também na região de Inocência Aparecida, e a gente tem mais novidade no futuro para dar em relação a esse setor. Uhum. Graças a isso, aquela estrada ficou intransitável, ficou perigosa. Eu diria, é a segunda, junto com a 267, que é a primeira, né? Uhum. São as 2 estradas com maior fluxo. E não tinha e não tem saída, a não ser partir para terceiras faixas e duplicação. Tudo que é feito com muito estudo. Né? Eu diria que é o primeiro passo de um passo que imediatamente posterior vai seguir. Foi feito estudo pelo governador, pelo governo do estado. O estudo foi checado, rechecado, e viram que para a gente licitar rápido, para a gente não ficar esperando mais 5 anos para as coisas acontecerem, era importante dar o pontapé inicial. O pontapé inicial, segundo os estudos de viabilidade, mostram o seguinte: toda ela precisa de melhorias, toda ela precisa de, no mínimo, a terceira faixa. Mas o trecho que é hoje mais rentável, que é possível para terceirizar, ou seja, para dar em concessão, sob pena de não acontecer, é o trecho, nessa primeira etapa, de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Então não é descartado 100% essa duplicação no trecho seguinte? Eu diria até mais, Lígia, não é só não descartado. Esse é o primeiro trecho de outros trechos que virão. Vai haver uma impossibilidade de tráfego só com terceira faixa em médio prazo. Então, vamos lá. Qual que são os passos? Esse médio prazo é quanto tempo? Olha a notícia boa, né? Eu acho que isso é importante passar. O governo federal estava fazendo um estudo de viabilidade de duplicá-la inteira. O governo do estado apresentou uma proposta muito mais rápida do que a nossa. O governo federal levaria pelo menos mais 2 anos para terminar todo esse processo. A hora que o governo federal viu o projeto do governo do estado, falou: esse projeto é bom. O presidente Lula veio a Corumbá na questão do Pantanal, né? E ele esteve conosco com o governador, Casa Civil e o ministro dos Transportes. O governador Eduardo Riedel apresentou o projeto para o presidente. O presidente Lula depois chegou para nós e perguntou o seguinte, para mim, para o ministro Rui e para o ministro dos Transportes: esse projeto de Mato Grosso do Sul é bom? Os 3 foram unânimes, eu, Rui e Renan.
Esse projeto é bom, presidente. Ele é viável. Ele falou, então é para fazer. Porque se esperasse do governo federal, levaria no mínimo 2 anos e a gente não sabe quais trechos nós chegaríamos à conclusão que seriam todos duplicados. O que diz nesse estudo? A primeira parte viável, que já dá para tocar, com pedágios mais baratos e poder garantir segurança de tráfego, é a etapa de Campo Grande a Ribas. Mas eu ouso profetizar. Eu ouso, né? Não tenho bola de cristal, mas conheço essa região como ninguém. Né? Poucas pessoas transitaram por essa estrada há tanto tempo na vida, desde que nasceu como eu. Que assim que estiver terminando toda essa etapa de Campo Grande a Ribas e da terceira faixa, já vão estar fazendo projeto para o restante. Porque a Suzano está terminando a fábrica agora, mas quando terminar a outra fábrica em Inocência, a gente pode ter uma surpresa daqui que eu não posso anunciar ainda, se tudo der certo ainda, de outros investimentos. Isso, o governador que vai falar, aí não vai ter jeito. Aí a gente vai ter que fazer, no mínimo, já pensar no trecho Água Clara, Três Lagoas. Então, assim... Porque esse estudo, ele mostra, nesse trecho Água Clara, Três Lagoas, terceira faixa. Né? Já vai minimizar bastante. Mas a gente sabe que muitos acidentes têm ocorrido, acidentes com morte e também com atropelamento de animais. Nesse trecho. Então, não é só o movimento de veículos pesados, né? Mas é a preservação da vida mesmo, né? Não é só o grande fluxo, né? É a preservação das vidas mesmo ali. Eu sempre falo, eu vivencio política há muito tempo para falar assim, que tudo chega a sua hora, e ela chega, né? E a gente, às vezes, gasta muita energia, às vezes, antes do tempo. A reforma tributária levou 30 anos, hoje é uma realidade, em menos de um ano e meio, as coisas aconteceram. Eu sonho com essa duplicação há mais de 20 anos, né? Agora eu ouso dizer que ela está muito próxima na sua integralidade de acontecer. Não só a primeira etapa, mas também as outras etapas. A gente só não pode adiantar. A ideia é o seguinte, vai ter audiência pública, vamos lá, em cronograma. Vai ter audiência pública dia 30, é virtual, as pessoas podem participar. Se tudo der certo, a gente conseguir fazer o que o governador está querendo, não vou anunciar aqui que eu tive com ele ontem, ele que tem que dar em primeira mão, nós vamos torcer para já colocar no leilão. Vamos tentar colocar no leilão, se tudo der certo, esse ano, mais tardar, no leilão do início do ano que vem. Porque tem a 267, né? Que é a 262 e a 267. Vai ser um leilão só. 262, a 267, a 040... que liga Campo Grande a Santa Rita, Bataguaçu. Que é outro gargalo ali. É um combo mesmo. Senão você faz duplicação de um lado, as pessoas fogem por outra rodovia. Não pagar pedágio. E aí está comprovado que a maioria absoluta é setor produtivo que vai utilizar e que vai pagar o pedágio. Mas assim, eu estou muito otimista que vai mudar a realidade. E lembrando, né, que com isso se integra uma obra do PAC, que é o contorno rodoviário de Três Lagoas. Era a minha próxima pergunta sobre o contorno. Em que momento estamos e quando deve realmente ser concluído? É uma obra de 200 milhões de reais. Começou quando eu era senadora. Eu coloquei os primeiros recursos lá como coordenadora da bancada. Depois o governador conseguiu colocar no PAC. A obra está andando. Vai ser o primeiro pavimento rígido de Mato Grosso do Sul, que é aquele pavimento forte de concreto. Tá linda a obra. Eu até quero ver se agora no mês de setembro eu vou lá para gravar em loco, para verificar como é que está essa obra. E ela vai integrar esse trecho da rodovia duplicada, né? Todo o tráfego do setor produtivo que vai para São Paulo e que vem de São Paulo, né, para o Mato Grosso do Sul, não vai mais cortar o perímetro urbano, o centro da cidade. É uma obra impactante. E aí nós temos, não tem como não fazer toda essa ligação e falar da rota bioceânica, né? A alça da ponte que vai ligar a rota bioceânica também é por parte aí do governo federal. E ela não foi iniciada ainda, né? Quase 500 milhões. Falamos ontem com o superintendente do DENIT aqui. Eles alegaram que até a primeira semana agora de setembro, eles estão estudando a análise técnica da suspensão, porque é interessante. São 13 quilômetros só, mas ela é quase inteira suspensa. Você imaginou uma rodovia quase inteira suspensa? É uma obra que vai mudar a realidade de Porto Murtinho, aquela região. E por falar nisso, e aí óbvio, é uma obra de mais ou menos 2 anos, né? Estou muito animada com as rotas de integração. Se a gente for olhar o que a gente quer para o Brasil, a gente quer que o Brasil cresça para gerar emprego, renda, diminuir a desigualdade social, acabar com a fome no Brasil, garantir dignidade para as pessoas. Só tem um jeito.
se nós tivermos a capacidade de diminuir as desigualdades regionais. O Brasil tem bolsões muito ricos e bolsões muito pobres. Enquanto o Sudeste tem um PIB alto, Mato Grosso do Sul também. Você tem regiões do Norte, você tem regiões de Mato Grosso, você tem regiões do Nordeste. E mesmo na fronteira de Mato Grosso do Sul, a cara mais pobre do Brasil é da fronteira do Brasil. E Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Então, a forma da gente trazer desenvolvimento para a região e gerar riqueza para o Brasil inteiro é integrando o Brasil com um grande centro consumidor. As pessoas às vezes não percebem. A população do Brasil é de 210 milhões de brasileiros. Saiu agora a atualização do censo ontem. Com projeção de queda. Isso a gente pode até conversar depois. Inédita, né? Eu falei disso 42. Hoje aqui já. Mas existe um mercado consumidor do tamanho do Brasil do nosso lado. Quem é esse mercado consumidor do lado do Brasil? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, mesmo que não faça fronteira, Equador, Guiana, Venezuela, todos esses países juntos têm exatamente a população do Brasil. Então, quando a gente fala em construir uma ponte, uma rodovia, que fala, o contorno lá, o que é a ponte de Porto Murtinho? É integrar Mato Grosso do Sul e o Brasil, ao Paraguai, a Bolívia, ao Chile, Argentina. E fazer com que os produtos cheguem, a Argentina, cheguem mais rápido e mais barato na China. Porque quem mais compra do agronegócio é a China e vice-versa, trazer. Então, isso vai, primeiro, fazer com que a gente possa vender mais para a Colômbia, para o Chile, para a Argentina, etc., trazer mais turistas para cá, que isso gera muito emprego, renda, mas também tornar o Brasil cada vez mais competitivo, porque a gente não pode pensar que outros países não estão buscando fazer o dever de casa. E a China já está dentro do Brasil, trabalhando na competitividade também, a gente tem que estar de olho nisso. Exatamente, né? Lígia, exatamente. E essa alça, qual é a previsão de entrega, então, dessa alça aí? Vamos lá. Dentro dessas 5 rotas, a nossa é a chamada Rota 4. Uns chamam de rota Capricórnio, outros chamam de rota bioceânica. Eu estou colocando por número para as pessoas assimilarem a nossa rota 4. A gente quer que pelo menos uma alça, que às vezes você tem 2 artérias para sair por 2 estados, uma alça de cada rota seja inaugurada até o final do governo do presidente Lula. A minha equipe que idealizou as 5 rotas, uma não briga com a outra, ao contrário. Se fosse só a rota de Mato Grosso do Sul, ela ficaria encostada no papel, porque não era um projeto de país. E isso é um projeto de país, a integração, o Brasil é muito grande. A Rota 4 não vai competir com a Rota 3, que não vai competir com a Rota 2. Então, a previsão de término é 2026, é isso? A ponte fica pronta até o final do ano que vem. Isso. E a intenção já era começar a rota aí a funcionar, isso né? Não tinha, não. Isso nunca, não havia a menor possibilidade. Por quê? Porque quando fizeram a ponte, esqueceram da alça. Aí nós tivemos que colocar no PAC, aprovar todo o projeto, colocar no orçamento, fazer a licitação, que é muito complicada. Então, nunca houve a possibilidade... Nós vamos ter, só para entender, nós vamos ter uma ponte pronta no final do ano que vem e não vamos conseguir acessar essa ponte ainda. Porque fizeram lá atrás pela metade, embora a gente só tenha a agradecer. Não temos que falar mal. A gente, se não fosse a ponte, não tinha... precisam andar juntas, né? Mas é bom, Lígia, porque você toca numa questão. Quando eu dou a entrevista, é difícil uma entrevista onde a gente fala de, como você está me perguntando, de coisas estruturais. As pessoas só querem saber do orçamento. Eu sou ministra do orçamento e do planejamento. Se você não planeja, pelo menos a médio prazo... Não tem orçamento lá. Igual dona de casa, né? Primeiro você ganha o seu salário. Você ganha um salário mínimo ou 2. A primeira coisa que você faz... Opa, eu primeiro tenho que fazer o que é essencial, colocar comida na mesa, pagar a conta de luz, de água, depois eu faço outras coisas. Governo, o orçamento é a mesma coisa. Então a gente está planejando o Brasil para depois gastar. Mas isso já está 100% certo ou a gente pode correr o risco de chegar no final do governo Lula e não ter essa alça? Existe esse risco? A gente depende do fator climático, se houver alguma impugnação, isso a gente tiver a lei. Por falta de orçamento, não. O dinheiro já está orçado, o dinheiro já está separado, a obra já foi licitada e agora, em breve, o empreiteiro pode começar. Tem alfândega, é importante dizer que no projeto já tem a construção da alfândega, que é um prédiozinho para poder colocar lá, né? Porque o que importa para essa rota é que os produtos primários nossos, a soja, a carne, o milho, enfim, o algodão, tudo, ele vai chegar na China mais rápido em até, dependendo de onde eu estiver, em até 3 semanas. Mas isso depende como vamos fazer essa alfândega, né?
toda essa negociação com os outros países. Tinha aquele projeto de ter um ponto só de vistoria e tem que ter essa unanimidade entre os países. Como é que ficou isso? Já está bem avançado, tem um sistema bem moderno que a gente está analisando, isso não é comigo, mas eu já falei com o ministro Haddad da Fazenda, já falei com Barreirinhas, que é o chefe da Receita Federal, já funciona muito bem nos outros países que fazem parte da rota, que é Chile, Paraguai, Chile e Argentina. E já estamos em negociação com o Paraguai, porque essa rota 4, ela tem uma alça em Mato Grosso do Sul e ela tem uma alça no Paraná. Isso. Então, nós estávamos discutindo onde queria a alfândega. O processo está em andamento. O Paraguai é o país mais interessado, que é um país que depende do Brasil. Nós também dependemos do Paraguai, né? E o Paraguai também está no momento de desenvolvimento muito forte. De parceria. E a gente precisa aproveitar isso, com né? certeza. Agora, a gente não vê isso com a Bolívia, né? E nós dependemos hoje da Bolívia para a nossa fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Como é que está neste momento a retomada lá? A gente sabe que já houve o compromisso, mas na prática, como está a retomada dessa fábrica? Eu estive em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com o presidente Lula e com o presidente Arce. Há poucos dias. Acho que tem 30 dias, né? Tem mais ou menos isso. A Bolívia passa por uma situação delicada economicamente, então capacidade de endividamento para poder pegar financiamento. Quando eu tracei essas 5 rotas na nossa equipe, eu fui atrás de dinheiro porque eu falava assim, do Brasil, nós colocamos tudo no PAC. Todas as 5 rotas têm dinheiro no PAC para fazer a obra. Então, eu não vou comprometer o fiscal, tá tudo bonitinho, porque eu sou a ministra do orçamento também. Do lado dos países vizinhos, os países não tinham capacidade de financiamento. O que nós fizemos? Fomos atrás dos bancos de financiamento internacional. Então, nós fizemos uma carteira de 10 bilhões de dólares, ou seja, mais de 50 bilhões de reais, para financiar todos os investimentos e obras que os países vizinhos precisam. O Paraguai mesmo já pegou 1 bi. Essa estrada do lado do Paraguai, da Rota 4, que está fazendo com o financiamento do Fomplata. 1 bi de dólares que eles pegaram. Então, todos os países têm essa carteira. No caso da Bolívia, a Bolívia está vendo uma parceria com o Brasil, com a própria Petrobras, para ver de que forma a gente pode ajudar na exploração do gás. Porque não adianta terminar a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas e não ter o gás vindo da Bolívia, porque a Bolívia ficou muito tempo sem investir em função dessa precariedade. Então, está avançando. Eu tive com a presidente da Petrobras, a Magda. A Magda quer ir a Três Lagoas, se der ainda esse ano, se não der o início do ano que vem. Já está no plano estratégico da Petrobras, não foi tirado. Já foi reativada do Paraná e agora o próximo passo é a de Três Lagoas. O que eu combinei ontem com o governador Riedel, da gente marcar uma audiência ainda este ano para falar com a Magda, para que a gente saiba do cronograma, não só do Brasil, mas também do gás. Essa obra vai ser terminada, é importante dizer, ela vai ser terminada. O presidente Lula já determinou e o agro Petrobras, precisa disso. E o agro precisa para baratear, né? Para baratear a produção significa comida mais barata na prateleira do supermercado, né? Bom, agora a gente tem aí a Agenda 2050 pela frente, né? Que é planejar o nosso país aí nessa boa prática aí. O que nós podemos esperar dessa agenda, ministra? Lígia, nós podemos mudar definitivamente a cara do Brasil. O Brasil não... Por que fala assim, o Brasil não vai para frente, o Brasil tem tantas terras produtivas, tem mão de obra capacitada, tem a maior floresta tropical do mundo, tem o Pantanal, tem tanta coisa, né? Tem o empresariado animado. O que acontece que o Brasil nunca cresce como deveria crescer? O Brasil não tem cultura de planejar. Então, quando você não planeja a médio e longo prazo, você gasta muito dinheiro do povo brasileiro dos impostos e gasta mal. Então, nós temos que parar de gastar mal o dinheiro do povo. E é isso que significa essa estratégia 2050. Nós já fizemos isso a médio prazo, nós já temos o PPA, que são 4 anos. Desde esse ano agora, do início desse ano, a gente cumpre regras. Então, não pode haver desperdício, estamos cortando desperdício, estamos indo em cima de fraudes, de erros, para colocar em políticas públicas. E a estratégia 2050 é ouvir os estados, os municípios, os professores, as academias, as universidades, a população brasileira, o setor produtivo.
do agronegócio, a agroindústria, a indústria, ao comércio, o capital e trabalho, o trabalhador, os sindicatos, com duas perguntas. Que Brasil vocês querem de 2026 até 2030? E como, aí é conosco, como nós vamos fazer para chegar lá? Então, o ano que vem, Lígia, a gente quer que o presidente, na COP30, lá no Pará, o ano que vem, em novembro, ele já entregue para o Brasil a estratégia que nós vamos fazer para desenvolver o Brasil a partir de 2026, porque até 2026 já a gente tem plano já, a partir de 2026, de acordo com a vontade popular. Já deu certo quando nós fizemos o PPA ano passado, só que fizemos por 4 anos, né? E ali nós vamos ver como que nós vamos fazer para garantir qualidade e produtividade dos nossos trabalhadores, dos nossos jovens na educação, como nós vamos fazer, acabou de sair o IBGE, que você comentou aqui, com o envelhecimento da população, a população está ficando mais velha no Brasil, a partir de 2041 nós já teremos uma outra realidade, como garantir o agronegócio forte sem derrubar a árvore, sem causar impacto ambiental, isso tudo vai ser colocado na estratégia. Aí as pessoas não falam assim, mas isso vai ser uma cartilha, um papel? Não. Eu tive na China, eu tenho andado o mundo para divulgar o Brasil, né, para que as pessoas venham, invistam. E nós temos bilhões de dólares, é muita gente querendo investir no Brasil. A primeira pergunta que eles falam assim, nós temos segurança jurídica que se a gente investir, vocês não vão mudar as regras? Qual é a previsibilidade que se tem? Qualquer investidor é a primeira pergunta que ele vai fazer. E aí, se você não tem, como o mundo tem, uma carta, e não é carta de intenção, porque ali foi feito com a sociedade, aquilo é estratégia. Ele pelo menos sabe qual é o rumo. O Brasil cuida ou não cuida da pauta ambiental? Cuida ou não cuida do seu trabalhador? Cuida ou não cuida da educação? Eu vou ter o não trabalhador com produtividade, quer dizer, com qualificação, nos institutos técnicos federais preparados para poder desempenhar bem e, claro, ter bons salários. Então, isso é que é a estratégia 2050. E dentro disso, a senhora falou aí em planejar, em não gastar além do que deve. Vamos falar do BPC, que é o que muita gente aí está questionando, que é o benefício de prestação continuada. Até 2025, né, até o ano que vem, vocês prevêem aí cancelar 670 mil beneficiários. Como é que vocês chegaram a esse número? E por que esse gasto deve ser cortado e não outros gastos dentro do governo? Bom, vamos lá. Primeiro que, assim, a determinação do presidente Lula foi a única imposição para mim. Eu quero pobre no orçamento brasileiro. Eu quero que o pobre seja assistido, nem que com isso a gente tenha que cobrar imposto de quem não paga no Brasil. Então, falar, está aumentando a carga tributária. Não é verdade. O Tribunal de Contas da União provou que o ano passado houve uma diminuição da carga tributária para a população de um modo geral. Começamos a tributar fundos privados, gente que mandava dinheiro para fora do Brasil, milionários, pessoas muito ricas, e eles concordaram, não pagavam impostos, agora estão pagando, então com isso a gente está aumentando a arrecadação. Mas o pobre no orçamento significa dar para quem precisa. Quando veio a pandemia, e eu não vou nem falar de governo passado, vou trazer uma realidade. Quando veio a pandemia, nós estávamos todos trancados dentro de casa, a gente teve que abrir muitas políticas públicas, sem fiscalização e sem controle. Todo mundo que precisava, nós demos o auxílio emergencial, nós incluímos do Bolsa Família, e nós demos para as pessoas acima de 60 anos, ou pessoas que se declaravam, era autodeclaratório, eu sou uma pessoa com deficiência, ou eu tenho, né, mostro no documento mais de 60 anos, eles tinham direito ao BPC. O que aconteceu? Nós estamos revendo várias políticas públicas. O BPC só é o caso mais grave, né? O que aconteceu com o BPC? O BPC fez essa curva desse tamanho. Ele fez isso aqui. Não é que ele foi crescendo aos pouquinhos. Hoje, o BPC, que atende, sei lá, 7 milhões de pessoas, um pouco mais, ele consome mais de 110 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, eu atendo quase 4 vezes isso com Bolsa Família e é 160 bilhões. Já foi identificado, por exemplo, a origem de muitas pessoas estarem buscando esse BPC? Lá atrás, estava todo mundo desempregado. Então, era justo que as pessoas acima de 60 anos desempregadas, pessoas com deficiência e tudo mais, tivessem o BPC, mesmo sem precisar comprovar renda. De lá para cá, não foram recadastrados. Então, tem gente que está no BPC, que é classe média, ou às vezes mais, e que não tem direito, porque não tem a renda mínima, tem renda maior e que está recebendo. Então, o que nós estamos fazendo é um filtro. Ninguém vai acabar com o BPC. É justamente uma parte para devolver para quem precisa, para quem está na fila precisando. Nós fizemos isso com o Bolsa Família. O Bolsa Família, nós conseguimos recuperar
por conta dos unipessoais. Muita gente dizendo que era sozinho em casa, que tinha outras pessoas, ganhando aquele antigo auxílio emergencial que virou o Bolsa Família. Nós conseguimos levantar, entre aspas, economizar 10 bilhões de reais no ano passado. Uma parte dessa foi para outras políticas públicas. Outra foi para zerar a fila do Bolsa Família. Tinha muita gente que precisava e não estava recebendo, e outras que não precisavam recebendo. Então, é isso que significa eficiência do gasto público, é gastar bem. Eu não posso dar para quem não precisa, se eu tenho uma fila de quem precisa esperando. E óbvio que com base nisso, uma parte ela é economizada. E essa parte economizada, ela vai para políticas públicas, inclusive da aposentadoria, para engordar o caixa da aposentadoria. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo, estão entrando para a fila da aposentadoria, precisam Muito zerar se a fila. falou que a Previdência iria colapsar. Como é que está isso hoje em dia? O que está acontecendo com o orçamento? Não é que falta dinheiro. O problema é que as despesas obrigatórias estão crescendo, algumas, acima da média de outras. Uma delas é a Previdência. A Previdência a médio prazo, ela iria ou vai colapsar se a gente não fizer alguma coisa. E eu não estou dizendo reforma da Previdência. Eu não acho que o Brasil precise, nesse momento, nem nos próximos anos, de uma reforma da Previdência. Sabe o que o Brasil precisa? É a grande e única solução para o Brasil crescer com qualidade. Nós precisamos investir na qualidade do ensino, especialmente do ensino médio. Porque se nós investirmos na qualidade desse ensino, a gente garante a esse futuro trabalhador que ele tenha produtividade. Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a indústria, ele vai para a agroindústria, ele vai para algum negócio, ele vai ganhar melhor e ele vai produzir melhor. Hoje nós temos uma legião dos chamados neném. Isso. E é mais importante, esse trabalhador, ele vai entrar no mercado de trabalho, e é isso que está linkado à Previdência, a sua pergunta, com carteira de trabalho. Porque se ele vai para o mercado informal, ele não contribui para a Previdência. Então, ele precisa ir com carteira de trabalho assinado, porque aí ele contribui para a Previdência. Porque, assim, é quase como assim, eu financio os meus avós. Uhum. Quer dizer, eu estou pagando, sim, com a minha contribuição como trabalhador, a aposentadoria dos meus avós. E tem muita gente que pagou a aposentadoria a vida inteira, aposentadoria não, a Previdência a vida inteira, se aposentou e continua no mercado de trabalho. Mas isso, né? Mas isso a gente não tem como controlar, porque ele tem um direito. Isso ele tem, esse direito à aposentadoria, e ele tem direito a voltar ao mercado de trabalho se ele quiser. Mas se a gente conseguir colocar mais trabalhadores qualificados no mercado de trabalho, consequentemente eles vão ter mais carteira de trabalho assinada. Eu quero dar um número positivo. Ano passado nós conseguimos colocar quase 1,5 milhão a mais de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, e esse ano 1,3 milhão a mais. E a média salarial do trabalhador, porque o salário mínimo cresce acima da inflação desde o ano passado, ela cresceu ano passado 10% a mais do que a inflação. Ministra, quando a senhora falou a gente abriu aqui falando muito de infraestrutura, né? E não tem como, quando a gente fala de infraestrutura, vai para a questão de gastos públicos, o aumento, né, desse custo Brasil, não tem como não passar pela saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente também precisa falar de trânsito no Brasil. Né? Nós temos, como eu falei, uma legião de neném, mas nós temos uma legião de pessoas amputadas, de pessoas com sequelas graves por conta de acidentes de trânsito no Brasil. E muitos deles eram motociclistas, que deixaram de usar o transporte público por falta de qualidade no transporte público. E isso está acontecendo de norte a sul. Como e pela qualidade das nossas estradas, das nossas ruas pelo país afora. Então, qual é o olhar hoje para esse problema e que encarece a saúde pública também? Porque essas pessoas, é um custo absurdo dentro de um hospital. Você fez uma pergunta muito importante, até porque nós estamos às vésperas de uma eleição, né? A importância de votar bem, das pessoas irem às urnas votarem, né? Ninguém vai fazer propaganda de ninguém aqui. Mas é importante ser cidadão e votar até para depois não reclamar, poxa, minha cidade está suja, minha cidade está esburacada, minha cidade não tem casa. Quando nós fizemos o PPA, que nós perguntamos no Brasil inteiro que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos, e agora está numa carta que agora está vinculando o orçamento, me vincula, eu sou obrigada a olhar se aquilo que nós vamos colocar dinheiro é vontade da população. A população colocou como prioridade 6 pontos.
emprego e renda, acabar com a miséria, educação, saúde de qualidade e tudo mais. E quando você abre e esmiuça, fica muito claro essa questão da mobilidade urbana, especialmente nas cidades. Principalmente as capitais, que têm maiores problemas. As cidades menores, elas não têm um problema maior com trânsito, com... né, mas Três Lagoas, por exemplo, Três Lagoas já é uma cidade... porque Três Lagoas já é uma cidade de porte médio. Ciclista, por exemplo, acidentes gravíssimos ocorrendo com morte, inclusive, na cidade. Já, porque já é uma cidade de porte médio. Três Lagoas, se você for olhar na média, ela é uma das maiores cidades. Assim, nós temos 5.500 municípios. Eu estou falando dos 4.000, são municípios bem menores, infinitamente menores. Então, as cidades de porte médio, as cidades grandes, têm um problema muito grande de mobilidade urbana. Eu me lembro como prefeito, eu praticamente reestruturei lá a questão de ônibus, transporte público também. Embora seja responsabilidade do município a mobilidade urbana interna, o governo federal, todos os governos que passaram, não é só o governo do presidente Lula, a gente tem no orçamento brasileiro e tem linhas de financiamento, não só do BNDES, como bancos públicos. Eu sou a coordenadora do COFIEX, que é esse comitê que aprova o financiamento externo de bancos ou mesmo para os estados e municípios. A gente libera muito financiamento, porque o aval, né, o caixa, se der ruim, como diz a juventude, né, vai dar ruim. Se der ruim, você tem que ter algum avalista. O avalista é a União. Então, a União é a avalista de financiamentos. Por exemplo, São Paulo pega para linhas de metrô, Campo Grande pode pegar para a mobilidade urbana. Você está querendo dizer que essa situação toda é vontade política mesmo? É um pouco de vontade política ao lado de uma estratégia de fazer com investimento público, com PPPs e com investimento privado. Aí depende de cada cidade, né? Pode ser que Campo Grande não caiba metrô, mas caiba uma linha de veículos leves sobre os trilhos, por exemplo. Estou dando um exemplo. Foi muito discutido, né? Na época da Copa. Isso, Vamos ver, cabe? Se cabe, a gente tem linha de financiamento. Cuiabá até hoje, que levou... eu estive lá recentemente, eles estão mudando até o... Então, é mais daquilo que a sociedade pede e aquilo que o gestor municipal vai fazer. Se o gestor municipal coloca isso como prioridade, tem linhas de financiamento, vota-se esses projetos lá no governo federal. Estou falando porque passa por nós, por mim, né, essa avaliação. Então, assim, tem uma parte, não é recurso para todo mundo, mas tem recursos para isso. Isso seria necessário, talvez uma grande força vinda da União para baixo, né? Para a gente mudar essa realidade. Porque a gente percebe que os municípios não conseguem sozinhos resolver esse problema, né? Mas assim, a gente também não pode entrar na autonomia federativa do município. O município tem que querer. Por exemplo, quando São Paulo foi lá, ele falou... Por exemplo, São Paulo foi com um prato pronto, projeto. Eles têm dinheiro, fizeram o projeto. Mas nós também ajudamos na elaboração do projeto. Então, se o município chegar e falar, eu quero desenhar um projeto, pode não receber em um ano, leva 2, 3 anos, tem às vezes uma fila, não tem dinheiro para todo mundo, mas se você não começar, não vai realizar nunca. Então, assim, eu fui prefeita, né? Então, não pode ser o presidente da República chegando lá em Três Lagoas e falar assim, eu vou fazer, porque isso fere a Constituição. Então, os municípios pedem, você tem exemplos de sucesso. Você pega Curitiba, no Paraná, é um exemplo de sucesso. Sim, então, houve um gestor municipal que falou, eu vou fazer, buscou linhas de financiamento, se não teve dinheiro, e hoje é um exemplo de sucesso. Mas e por outro lado, tivemos um exemplo, até então, que não foi totalmente de sucesso, que foi a BR-163, a concessão que teve, né? Que era para... A gente deveria estar uma modelagem com essa BR totalmente duplicada nesse momento. Ali tem duas coisas. Uma, você tem razão, a modelagem não foi tão boa. Sim. Ela ficou com... O setor privado ficou com um lucro muito apertado e a gente não contava com aquela grande crise econômica mundial que atingiu o Brasil. Não foi só o 63, pararam todas as obras do Brasil e agora a gente só está dependendo do Tribunal de Contas da União liberar, dar um aval. Né? Isso. Porque se a gente relicitasse, ia levar 3 anos. Sim, nós acompanhamos, então, mostramos isso aqui. E isso vai mudar o perfil econômico da região norte de Mato Grosso do Sul. Isso, que é o outro gargalo que precisamos. Ministra, eu ficaria a manhã inteira aqui, porque temos muito assunto a tratar, então já fica o convite para uma próxima. Ótimo. Peço desculpa, porque eu acho que eu falo muito, né? E aí... Eu, inclusive, pedi para suspender até a entrada nacional aqui. Eu vou levar uma bronca depois. Aos nossos colaboradores, né?
Felipe e o Anderson, não é isso? Pra gente esticar um pouquinho. Mas eu acho que a gente conseguiu tratar um pouco dos nossos temas regionais. Sem dúvida. E fica o convite aqui para uma próxima, então. Eu agradeço, Lígia, mas eu queria só terminar assim com uma palavra de otimismo. Né? Sim. Eu acho que isso é importante, né? A gente acordar todos os dias falando assim, hoje vai ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. O país vive um bom momento, a gente tem muita coisa ainda para fazer, não está do jeito que a gente quer, mas a inflação está controlada, falta controlar o preço dos alimentos nos supermercados, o Brasil está crescendo acima da média, nós estamos entrando na era do pleno emprego, a gente já está entrando... Mato Grosso do Sul já está nessa Mato Grosso já era, está, né? O que eu seria, inclusive, de finalizar exatamente com isso, dizendo que o Brasil precisa focar no que é principal. Deixar as nossas diferenças de lado e unir naquilo que a gente tem de igual. Vamos acabar com essa polarização, né? O Brasil tem que se unir, chegar de ódio, né? dessa que não leva a nada. Acho que a gente tem que pensar no outro, independente dele ser diferente, e amar o outro, independente dele ser diferente de nós. É assim que nós vamos crescer, com a união. E eu dou esse exemplo no encerramento, porque é isso que está dando certo em Mato Grosso do Sul. Eu quero elogiar publicamente o governador do estado, Eduardo Riedel, que tem a capacidade, mesmo sendo de oposição ao governo do presidente Lula, ele dialoga, ele pede para o Mato Grosso do Sul, ele faz parceria, e por isso que ele recebe também do lado de lá, porque o presidente Lula também, nesse ponto, ele é muito correto. Ele fala, eu não quero saber em quem Mato Grosso do Sul votou, não quero saber em quem os estados votaram. Todos são brasileiros e eu quero ajudar. Então, quando você tem um governador que se propõe a isso, que abre o diálogo, que sabe fazer a diferença, que deixa palanque para outro momento, as coisas acontecem. É por isso que Mato Grosso do Sul está dando certo. Eu fico muito feliz, porque afinal é minha terra. Então, não existe mágoa mais com Mato Grosso do Sul? Chegou a haver nunca mágoa? Teve. O presidente Lula nunca ganhou em Mato Grosso do Sul. Não, eu digo da sua parte. De jeito nenhum. Essa é minha terra. Anos. Imagina. Meu pai me ensinou que quem tem poder é para servir. A gente tem que ter coragem de fazer aquilo que acredita. Eu tenho muita coragem, faria tudo de novo, né? Outro dia falaram assim, tinha que mudar. Queriam que eu mudasse o título, porque eu tive muito voto em São Paulo, mudar o título para São Paulo. Eu falei, mas não há a menor possibilidade. Essa minha terra, nasci aqui, vou morrer aqui, vou dedicar a minha vida a Mato Grosso do Sul, porque afinal é aqui que eu criei. Minhas filhas são nascidas em Campo Grande, enfim, tenho um amor incondicional para o Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu, Lígia? Muito obrigada, ministra Simone Tebet. Um bom dia, um excelente final de semana, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos.